Amados irmãos, a paz do Senhor, louvado seja o nome do nosso Deus por esta grande oportunidade que o Senhor nos dá de poder estar comunicando aqui com os irmãos acerca das lições bíblicas, segundo trimestre de 2022. Nós já estamos nos encaminhando para o final desse trimestre, desse tema tão abençoado que fala sobre o reino de Deus, sobre os valores do reino de Deus. E chegamos aqui então na lição de número 11. A lição de número 11 tem esse título que você pode acompanhar aí na tela: Sendo cautelosos nas opiniões. Né? Então esse é o título da nossa lição. Aí está a nossa capa. E o nosso texto áureo diz dessa forma: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Lucas 6:36. Verdade prática diz a seguinte forma: quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos, exatamente porque nos colocamos como sendo juízes, deuses praticamente, né? E claro, isso não é uma atitude correta. Mostrando aqui para os irmãos o gráfico esboço, tem o título da lição, né? Temos aqui o tópico 1, tópico 2 e 3. No tópico 1, não devemos julgar o outro. E aí tem os subpontos: aprendendo a se relacionar com os demais, os outros. Ninguém deve ser julgado, uma pergunta, não é? O julgamento defendido por Jesus. E nós temos também tópico 3, devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Né? Cuidado com o juízo exagerado, a inconsistência dos que possuem espírito crítico, o que fazer para não julgar precipitadamente os outros? E o tópico 3, se fôssemos julgados pela severidade de Deus. Né? E se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Aí a pergunta: Deus é severo? Como Deus nos julga? E exemplo de justiça divina na vida do rei Davi. Tá? Então esse aí é o nosso esboço da lição em forma de gráfico para os irmãos poderem usar na classe. Né? E aí nós chegamos então no tópico 1, lembrando que nós estamos estudando Mateus 7, 1 a 6, quando Jesus fala sobre essa questão do julgamento, não é, irmãos? E aí chegamos no tópico 1, que tem esse tema aí: não devemos julgar o outro, tá? Aprendendo a se relacionar com os outros. É interessante que o nosso comentarista diz que o Sermão do Monte é o código de ética dos servos de Deus, mostrando como devemos agir, nos comportar diante de uma ação errada do nosso irmão. Né? Então, nós entendemos aqui aquilo que Jesus diz, que com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então, aqui está falando da lei da semeadura, né, da retribuição, porque faz alusão às falsas testemunhas que haviam lá no Antigo Testamento. Né? Havia leis muito claras em relação a isso. Se alguém fizesse um tipo de falso juramento, né, de falso julgamento, essa pessoa deveria ser julgada da mesma forma, do mesmo jeito que ela queria o julgamento para o próximo. Né? Então, o que Jesus faz é expandir isto, né? Mostrando que do mesmo jeito que a pessoa julga, ela também será julgada pelo Senhor. Né? Então isso é importante. Meus amados, temos aqui alguns tipos de julgamento. Deixa eu mostrar primeiramente esse texto, né? Que é isso que eu estava falando para os irmãos.
com a mesma medida que medide os outros, vós também sereis medidos. Então, a, a observância em relação ao julgamento é exatamente por isso. Ele precisa se pautar na verdade, porque também nós vamos ver aqui logo em seguida, e a pergunta é: ninguém deve ser julgado? E claro que isso não é uma realidade, né? As pessoas podem ser sim julgadas, podem ser sim submetidas a algum tipo de julgamento, tá? Nós vamos ver isso aqui, tá bom? Mas o que se está estudando aqui é esse cuidado para que não haja exagero nessa questão do julgamento. Ok, irmãos? Eu gostaria de mostrar aqui, para ilustrar esse ponto, esse pequeno diagrama, né, digamos assim, para falar sobre a questão dos tipos de julgamento. Você está vendo aí, vamos colocar lá no grupo para você baixar também, se claro houver interesse da parte dos irmãos em mostrar isso. A gente acredito que é importante a gente mostrar os tipos de julgamento, até para a gente diferenciar um do outro, né? Então você tem aí, por exemplo, o julgamento enquanto censura, que tem o sentido também da crítica, né? Esse julgamento, enquanto censura, que pode ser uma crítica, ela pode ser o julgamento pode ser público, mas ele pode ser também privado, né? Pode ser uma crítica direta para a pessoa, ou pode ser de forma pública. Claro que quando se torna de forma pública, aí você tem contornos maiores, né? Você tem consequências maiores, digamos assim. E aí é que precisamos ter cuidado em relação a isso, principalmente quando nós estamos falando aqui de redes sociais, né? De internet, onde todos nós temos opinião, não é? Que na realidade as redes sociais elas trouxeram essa modalidade, porque enquanto você tinha, por exemplo, a televisão, o rádio, você tinha ali opiniões, mas elas eram mais restritas exatamente àqueles que opinavam, àqueles que apresentavam, né? Poderia ser apresentadores, artistas, etc. e tal. Quando chega a internet, aí se diz que isso que era voltado para alguns, agora se voltou para a pessoa comum, digamos assim. Então hoje qualquer pessoa pode emitir juízo de valor nas redes sociais, né? É por isso que cresceu muito essa ideia dos digital influencers, né? Que eles, de fato, eles exercem essa influência por meio de suas opiniões, dos seus gostos, né? Das suas ideias, etc. e tal. E isso é muito problemático, não é, irmãos? Porque a pessoa que se presta a esse tipo de serviço, ela precisa entender que ela tem que pautar com a verdade, né? Mas muitas vezes não é isso que acontece. Então, o que a gente percebe é que há mais essa censura crítica, né? Essa censura aonde o julgamento, ele muitas vezes não é verdadeiro, né? Nós colocamos aqui uma pequena charge aonde o personagem de óculos, né, o primeiro, diz o seguinte: olha, eu vi o irmão com um cigarro na boca, né? E o outro responde: não, aquilo era um palito de dente, o senhor julgou errado. Isso é uma situação hipotética que pode acontecer, né? Nós vamos mostrar aqui no final um exemplo que eu acredito que vai ser importante se você quiser dar esse exemplo sobre a questão do cisco e da trave, né? Algo assim mais voltado para os nossos dias. Então, esse tipo de julgamento precipitado, não é, como uma espécie de censura, uma espécie de crítica
principalmente que não passou por uma análise, porque de repente a pessoa estava passando rápido, olhou, não é, e viu o irmão ali como se tivesse com um palito, com um cigarro, né, na boca. E aí o outro diz, não, era um palito, você que julgou errado. E aí nós colocamos aqui embaixo essa pergunta, mas se fosse verdade, nós temos o direito de censurar, nós temos o direito de condenar, não é? Que aí é esse segundo julgamento, né? O julgamento como condenação, que é esse também que Jesus está criticando, não é? O julgamento por condenação, geralmente você está dizendo que a pessoa está perdida eternamente, né? Você está sentenciando a pessoa ao fogo do inferno, a danação eterna, a perdição eterna, né? Neste sentido, há um problema aí porque nós nos colocamos como deuses, nos colocamos como juízes, visto que somente Deus é quem pode dizer se alguém está condenado eternamente ou salvo eternamente. Nós não podemos dizer. Nós não podemos dizer. A palavra de Deus diz que a salvação pertence ao Senhor. É dele a salvação. Então nós não podemos dizer, né? Não podemos afirmar. À vista de muitas pessoas, aqueles dois ladrões na cruz estavam condenados. Mas um deles orou ao Senhor, pediu ao Senhor, clamou por misericórdia, e o Senhor disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Nós já falamos sobre esse assunto anteriormente. Então, esse julgamento para condenação é muito temerário, né? Porque nós não podemos nos colocar na condição de juízes, ok? E tem um julgamento também civil ou legal que envolve questões judiciais, né? Que é mais ou menos aquilo que acontecia lá na igreja de Corinto, né? É possível, né? A lei ampara, por exemplo, se um irmão, determinado irmão, me causou algum dano material, né? E ele não quer arcar com as consequências, no caso, de reembolso, né, de cooperação, então eu posso entrar na justiça contra ele. Isso a lei ampara, né? Mas o que Paulo nos ensina, nos mostra, nos chama a atenção é para a questão da nossa maturidade espiritual e a nossa maturidade relacional. Porque o que ele diz para os irmãos de Corinto, que estavam ali colocando e o outro levando para os tribunais, era exatamente isso. Vocês não têm maturidade para resolver essas questões sem precisar de ir aos tribunais, né? E o nome de Deus ser até blasfemado, porque as pessoas vão olhar, né, e vão dizer assim, olha, eles são cristãos, são crentes, mas eles não conseguem resolver essas questões. E quantas vezes, né, irmãos, nós temos visto isso acontecer, não é? Dentro do meio evangélico, o irmão levando outro irmão aos tribunais, né? Então, esse é um problema muito sério, essa questão do julgamento, né? Então, esses três tipos de julgamento nós podemos entender para que haja essa diferenciação, né? O julgamento como censura crítica, o julgamento como condenação, lembrando que o julgamento como censura crítica ela pode ser pública ou privada, né? O julgamento como condenação, que é quando a pessoa praticamente se coloca no lugar de Deus e diz você está condenado ao inferno, né? E a gente não pode dizer isso, porque de fato se aquela pessoa se arrepender, né? Então a gente se colocou no lugar de Deus aí nesse caso, né? O julgamento também pode ser civil ou legal quando envolve questões judiciais, e isso aí nós também temos que estar atentos, tá bom? Meus amados, isso aqui também, esse gráfico aqui ele também está importante. O que é que Jesus condena, né? Ora, vamos ver o que é que ele defende, o que ele condena, porque o que ele condena, então a gente vai entender
o que ele defende, né? Qual é o julgamento que ele defende. Então, o que Jesus condena é uma atitude censuradora, né? Uma crítica contumaz, uma crítica frequente. E isso aí nós estamos falando no sentido de nós adquirirmos esse tipo de atitude, atitude crítica, atitude frequente, né? Parece que o desejo das pessoas é sempre criticar, né? Sempre censurar, né? É quando nós vivemos apenas para criticar os outros sem nenhum critério moral. É o que diz o personagemzinho que nós colocamos aí no balão, né? Então a atitude censuradora é esta. Nós adquirimos um tipo de ação contínua, julgadora em relação aos outros, né? E aí, o que é que a gente pode dizer em relação a isso? Ela é condenada por Deus, porque frequentemente pode acontecer de nós, como eu falei, nos colocar no lugar de Deus, né? E é claro que isso é uma coisa que não pode acontecer. Nós não podemos ter essa atitude de nos colocarmos no lugar de Deus, né? Essa atitude censuradora também, ela envolve hipocrisia, porque aí é aquela questão, né? Eu vou olhar o cisco que está no olho do irmão, nós temos até uma charge aqui que fizemos sobre isso, né? Mas eu não olho a trave que está no meu olho. Então, é uma hipocrisia, né? Eu estou tentando esconder alguma coisa que está em mim, né? E sem perceber isso dentro de mim. Aí eu só percebo no outro, né? Eu percebo, por exemplo, inclusive aqui está mostrando duas coisas diferentes, não é? Porque o cisco era algo pequeno, mas a trave é algo bem maior. Nós vamos mostrar a ilustração aqui para ficar melhor, tá? Então, essa atitude envolve hipocrisia, essa atitude censuradora. A autocensura, né? Então, também vamos falar mais sobre isso. Jesus disse, se vocês se julgassem a vocês mesmos, vocês não seriam julgados, né? Então, isso é algo que também nós precisamos exercer em nós, esta autocensura, né? Deus é o único juiz. Então, para todos os efeitos, o que a gente precisa saber sobre a atitude censuradora é isso, né? Ela é condenada por Deus, porque assumimos o papel de Deus. Ela envolve hipocrisia. Precisamos ter uma autocensura, porque se a gente julgasse a nós mesmos, não seríamos julgados, certo? E entender que nesses casos Deus é o único juiz, porque Ele é o juiz justo e o único que pode, de fato, censurar, porque Deus está num padrão de moralidade, de santidade elevadíssima, né? Em relação a nós. Então, nós não podemos ter esse tipo de atitude, tá bom, irmãos? Tópico 2, diz assim, nós devemos primeiramente olhar para nós mesmos, né? E aqui o comentarista faz alusão ao caso de Davi, né? Todos nós entendemos o caso de Davi, todos nós conhecemos o caso de Davi, né? Então veja que ele entrou num processo, né, de pecado, de adultério, e ele não soube fazer a leitura da analogia, aliás, muito sábia do profeta Natan, de abordagem, porque ele poderia muito bem apontar logo, não é? Mas ele criou toda uma situação e que aquela situação
perante a lei, exigia uma punição para a pessoa que fez isso. Davi, ele foi bem exagerado. Não, esse homem merece morrer. E aí foi que a coisa voltou para ele, porque na realidade, esse eu chamo de tratamento de choque, esse tratamento de choque de realidade, muitas vezes em nós, irmãos, é preciso, porque muitas vezes nós entramos em um tipo de atitude, não é, que é nociva ao nosso relacionamento com Deus. É como se a nossa mente ficasse cauterizada e a gente estivesse cometendo todos os tipos de delito e está tudo bem, né? O Davi, ele entrou nesse tipo de atitude. E é claro que o profeta, ele, né, amando de Deus certamente, ele foi com uma abordagem e chegou no momento certo, ele tratou de maneira contundente com ele, para que ele pudesse entender que ele foi, Davi, ele teve essa atitude de dizer, esse homem merece morrer, né? Então é claro que isso estava voltando para ele mesmo, estava voltando para ele mesmo. Ele merecia morrer pelo ato dele? É isso que é interessante, não é, irmãos? Mas Deus poupou a vida de Davi, né? Então a gente precisa realmente ter cuidado com com essa atitude. Eu queria mostrar para os irmãos aqui, para ilustrar melhor, porque quando o comentarista diz devemos olhar para nós mesmos, então a gente entende que está falando de um olhar introspectivo, né? O que é o olhar introspectivo? Aí você tem essa palavra formada por duas outras, né? Intro e prospecção, né? Intro, dentro. Prospecção significa sondar, né? Então, essa palavra significa sondar dentro. É um olhar aonde eu procuro sondar dentro de mim, né? Eu queria que os irmãos olhassem essa ilustração e vissem aí uma coisa, né? Não é como, porque nós estamos falando de olhar para dentro, né? Esse olhar não é um olhar egoísta, não é um olhar ególatra. Porque há uma diferença, meus irmãos, de você olhar para você e ter uma, digamos assim, uma opinião elevada a seu respeito. Eu sei que tem toda aquela questão que as pessoas dizem, não, a gente tem que ter autoestima, não é? Nós precisamos ter uma autoestima alta, né? Mas a realidade é que não é isso que nós estamos falando. E há uma linha muito tênue, porque você precisa valorizar a si mesmo, isso é uma realidade. Nós valorizamos a nós mesmos, o que fazemos, o que falamos, né? Mas existe uma linha ali muito tênue para que não haja esse tipo de olhar aonde eu olho só para mim mesmo, um olhar em si mesmado, como as pessoas costumam falar. É um olhar ególatra, onde eu adoro praticamente a minha imagem. Não é esse tipo de olhar que nós estamos falando aqui e que a lição também fala. Não é esse tipo de olhar. Esse olhar introspectivo é aquele olhar de sondar dentro, de olhar para dentro de nós. E essa ilustração eu achei interessante, que não é como olhar para o espelho, não é? Essa ideia eu achei impressionante, essa ideia de como que retirasse o rosto da pessoa e ela estivesse olhando para si mesma, né? Este é o olhar introspectivo, porque é o olhar verdadeiro. O olhar introspectivo, como é que ele deve ser? Verdadeiro, porque tem que se pautar na verdade, e ele precisa ser também imparcial.
essa questão da imparcialidade, da autoimparcialidade também é muito séria, ok, irmãos? Porque geralmente nós queremos dar uma chance para nós mesmos, né? A gente quer meio que dar uma explicação para as coisas erradas que nós fazemos. Não, eu fiz isso por causa disso, eu julguei por causa disso, né? Eu fiz assim, dessa forma por causa disso. Mas a ideia desse olhar é um olhar de fora. Por isso que tem essa imagem, né, dele olhando como se fosse um espelho, mas na realidade é o rosto dele do lado de fora olhando. E eu coloquei aqui, irmãos, uma situação hipotética, né? Imagine se nós fôssemos filmados durante um dia, pelo menos, né? E eu estou falando de todo, as 24 horas. Filmado todos os nossos momentos, né? Mas isso sem nós sabermos que estamos sendo filmados. Não é como esse programa aí, ou a maioria dos programas reality shows que acontece, onde as pessoas sabem que estão sendo filmadas. Então é claro que ali há também o cúmulo da hipocrisia. Por quê? Porque as pessoas não estão sendo verdadeiras, né, irmãos? Eles estão representando um papel, como se costuma dizer, faz parte do jogo. Mas eu estou falando numa situação hipotética em que a pessoa não sabe mesmo que está sendo filmada, né? É claro que todas as nossas atitudes, né, tudo que nós somos, ou pelo menos parte do que nós somos, porque não sei se apenas em 24 horas a gente poderia demonstrar tudo que nós somos, né? A nossa vida ela é muito cheia de altos e baixos. Então pode ter dias que eu estou muito alegre, né? Eu estou, como se diz na linguagem coloquial, sorrindo para as paredes. Então eu estou num dia bom, e aí se eu estiver assim, claro que eu vou demonstrar tudo isso. Mas pode acontecer do meu humor mudar. Então as minhas atitudes também vão mudar, né? E aí imagine que depois dessas 24 horas alguém chegasse e dissesse assim, olha, aqui está a filmagem do seu dia de 24 horas. Claro que a gente ia ter mais ou menos essa ideia desse desenho que vocês estão vendo aí, né? De alguém olhando para si mesmo, para as suas próprias atitudes. E aí nós iríamos pensar, puxa, mas eu agi dessa forma, eu falei isso para aquela pessoa, né? Eu me aborreci mesmo, eu tomei essa atitude, eu pensei dessa forma. Então, isso é importante para que a gente saiba que de fato precisamos fazer esta viagem para dentro, não é? É interessante, irmãos, que muito provavelmente a gente não consiga fazer isso de maneira assim verdadeira, não é? Porque, como eu disse para vocês, o nosso coração é enganoso, a palavra de Deus fala sobre isso, não é? E por ele ser enganoso, então pode ser que essa verdade interior ela não seja aplicada para nós, a gente não queira aplicar a verdade para nós. A verdade de Cristo, a verdade do Evangelho, a verdade do Senhor, né? Então, nesse sentido, nós vamos ser imparciais. Por este motivo, que eu acho muito interessante a oração do salmista. Se não me falha a memória, não sei se é o Salmo 16, tá, irmãos? Eu não tenho aqui na minha memória. Mas ele diz claramente, sonda-me dos pecados que me são ocultos. É interessante, não é? Porque parece que há ali uma espécie de reconhecimento de que alguma coisa não passou pelo crivo da nossa mente em relação a nós mesmos, não é? O salmista, ele tem essa consciência, esse entendimento que alguma coisa
dentro dele não está correta, e ele pede para que haja essa sondagem de Deus. E essa sondagem, claro que Deus sabe, mas é uma sondagem onde eu tenho conhecimento sobre isso. Porque, de fato, eu preciso saber dessas coisas a meu respeito. Daí essa imagem ela é interessante, porque ela está mostrando aquilo que eu sou. Tá? Então, olha como é interessante, irmãos. Esse olhar introspectivo vai fazer com que eu me preocupe com os meus próprios erros, a fim de que, quem sabe, possa ajudar o próximo com os erros dele, com as dificuldades dele. Né? Vamos lá, já nos encaminhando aqui para o final. Olha só, essa imagem é aquilo que eu estava dizendo para os irmãos, né? Antes de ver o cisco, no olho do outro, tire a trave do seu olho, né? Alguns estudiosos, nós colocamos aí um artigo falando sobre isso, diz que é como se você isso é uma hipérbole, né? Jesus está falando de uma hipérbole, porque claro que a trave aí é um pedaço de madeira, grande no olho da pessoa, né? O cisco é pequenino no olho do outro. Ele consegue enxergar o cisco no olho do outro, mas não consegue enxergar a trave que está enorme dentro do seu próprio olho. Né? Então, tem um comentarista, né, de um comentário bíblico, né, de uma série de comentários bíblicos, que ele diz que é como se um oftalmologista cego estivesse querendo operar um paciente. Né? Quer dizer, como é que ele é cego, mas ele é um especialista, né? Mas ele é cego e ainda assim quer operar um paciente. Né? Porque, de fato, a ideia é dizer que a pessoa não está conseguindo visualizar os seus próprios erros, mas ele consegue visualizar o erro do outro. Né? E aqui eu quero também mostrar uma coisa interessante, para a gente ilustrar isso ainda mais. Eu vou colocar isso no grupo, tá bom, irmãos? Irmãos, eu penso, né? Eu só vou sugerir aqui, claro que vocês é que decidem, cada um dá a aula, né, do jeito que propõe na sua própria mente. Mas eu acredito que esses exemplos nos ajudam, né, a entender melhor. Então, essa história eu achei muito interessante. O que é que acontece? É uma história hipotética, né? Mas se conta que um casal teria ido morar numa casa, né? E todo dia a dona da casa, lá na sua cozinha e tal, na sua sala, tomando seu café, olhava para a janela e via no varal os lençóis, as roupas da vizinha. Né? Então ela olhava e dizia, mas essa vizinha ela não sabe lavar as roupas. Dá para ver nitidamente que as roupas estão sujas. Né? E isso aconteceu uma, duas vezes. Né? Sempre que elas sentava para tomar seu café com seu esposo, fazia esse comentário. E até dizia que ia se propor a ajudar a vizinha a aprender, né, ensiná-la, melhor dizendo, a lavar as roupas, já que ela não estava sabendo fazer, né, porque ela olhava pela janela e via tudo, né, sujo, né, as suas roupas. Em um outro dia, ela chegou, foi tomar o seu café, como de costume, fazer o café para o seu esposo e tudo mais, e ela está lá olhando pela janela e ela viu tudo limpo,
né? As roupas da mulher estavam limpas, né? Então ela faz o comentário com o seu esposo: olha, que coisa interessante, a vizinha finalmente aprendeu a lavar as suas roupas. E o seu esposo diz para ela: é que eu acordei cedo e tive tempo para limpar a vidraça da nossa janela. Ou seja, moral da história, na realidade, ela não estava vendo a roupa da vizinha suja, mas era a própria janela dela que estava suja. E quando o seu esposo, né, limpou a sua janela, então ela passou a ver tudo corretamente. Eu achei essa ilustração interessante porque ela mostra claramente, né, nos dias de hoje, o que é essa ideia que Jesus fala da trave e do argueiro, né, da trave, do cisco e da trave. Porque enquanto ela estava preocupada, olhando e julgando a vizinha por ela não saber lavar roupa, por outro lado, ela não lavava as janelas, a sua própria janela que estava suja, embaçada, e ela não conseguia ver. É mais ou menos isso que acontece, meus irmãos, nos dias de hoje, né? A gente está tão preocupado em ver as falhas dos outros, mas nós não cuidamos, né, de ver as nossas próprias falhas. E a gente tem muitas falhas. A questão é que, como nós mostramos, às vezes nós não queremos, né, ter essa encarada, nós não queremos fazer essa viagem para dentro, para ver o que é que está errado. Então, o próprio salmista diz: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Na realidade, Deus já sabe. Deus já sabe o que está dentro de nós. Mas essa sondagem é uma forma de também mostrar para nós o que está dentro de nós, né? Então, acredito eu que esta lição, que a palavra de Jesus, o foco principal é que a gente tenha essa ideia de que precisamos olhar para nós mesmos, tá bom? Meus amados, para nós encerrarmos aí, nós temos aqui uma pergunta ou uma afirmação do salmista, né? Se fôssemos julgados pela severidade de Deus. E se fôssemos julgados pela severidade de Deus? A severidade de Deus, ela pode ser entendida como a santidade de Deus. Porque Deus é justo, né? Então, a justiça e santidade de Deus estão juntas, né? Então é claro que a severidade de Deus está relacionado com a santidade de Deus. Precisamos entender que o nosso Deus tem um padrão moral, santo, elevadíssimo, que foi isso que ele foi se manifestando aos judeus, né, ao povo eleito, já que eles estavam vindo de uma nação onde todos os deuses ali eram imorais, e entrando ainda numa nação, né, numa terra onde todos os deuses eram imorais, né? Nós sabemos disso, já estudamos sobre isso, né? Eram deuses voltados para a sexualidade, eram deuses que as pessoas faziam, né, cultos imorais, com relações sexuais e todo tipo de prostituição, né? A chamada prostituição cultural. Então era isso que eles faziam, né? E Deus sempre foi se revelando para o povo de Israel como um Deus santo, um Deus que não compactua com esse tipo de coisa, né? Por isso que ele tinha que mostrar severidade, porque as outras pessoas tinham um tipo de relacionamento muito, como podemos dizer assim, promíscuo com as suas divindades. Eles permitiam tudo,
né? Com Deus não é desse jeito. Então, algumas vezes Deus teve que mostrar a sua seriedade, a sua severidade, para as pessoas entenderem que Ele de fato é um Deus sério. É um Deus que leva a sério aquilo que Ele fala, não é? Aquilo que Ele fala. Então, esse ponto aqui é muito importante. Como é que Deus nos julga? O comentarista nos faz aqui a pergunta. O crente deve ser consciente de que Deus é justo, que estabeleceu um governo moral no mundo, disponibilizou suas leis para serem praticadas. Quando as leis divinas são observadas pelos seus filhos, Deus os recompensa, mas quando elas são quebradas, há consequências e sanções, né? Então, uma coisa que me chama a atenção nessa questão da severidade de Deus é que se Deus fosse levar em conta apenas a sua severidade, Ele já teria nos destruído, meus irmãos. Nós já teríamos sido destruídos, porque o que nos mantém ainda vivos são as misericórdias do Senhor. São pelas misericórdias do Senhor que nós não somos consumidos, né? Você vê esse exemplo no caso de Davi. E aí no último ponto, ele fala do exemplo de justiça divina na vida de Davi, né? E uma coisa que é muito importante, embora amasse seu servo todo-poderoso, não o isentou da punição. Deus é um pai amoroso, mas também é justo e não tem por inocente o pecador, né? O texto lá de Êxodo 34, 7 fala que guarda a beneficência em milhares e perdoa a iniquidade, transgressão e o pecado, e ao culpado não tem por inocente, né? Então isso é algo que a gente precisa também levar muito em consideração, né? Eu já vi um pregador famoso usando uma expressão que é mais voltada para o Nordeste, os irmãos do Nordeste sabem do que é essa expressão, uma expressão bem coloquial, bem cultural, né? Então aquele pregador, que hoje é até um deputado, né, famoso, chegou a dizer que Deus tinha os seus xodós, né? Então, o que é um xodó? É quando você tem laços afetivos com uma pessoa ou com algo, né? Você pode dizer, eu tenho o meu carro, eu tenho um xodó, é o meu carro, né? A pessoa tem um laço afetivo com aquele automóvel, né? Mas também quer dizer ou quer falar de alguém que tem uma posição favorável em relação a outra. É mais ou menos isso, essa ideia que esse pregador quis dizer, que Deus tinha os seus xodós. E na verdade não é isso, tá bom, irmãos? Porque se fosse assim, Deus passava a mão por cima do erro de todos esses homens, e nós sabemos que não foi desta forma, não é? Quando Moisés não santificou o nome de Deus na questão da rocha, da segunda vez que Deus disse, olha, fala a rocha, né? E Moisés, aborrecido com o povo, feriu a rocha. Então Deus diz, porque você não santificou o meu nome, você não vai entrar na terra. Isso não é ter ninguém como xodó, muito pelo contrário. Se Moisés tinha uma posição realmente elevada, no sentido de Deus se manifestar para ele, havia uma proporcionalidade do castigo também igual, né? Porque Moisés passou por tudo aquilo e o maior objetivo dele era entrar na terra. Tanto é que ele pede várias vezes e Deus diz, chega, não me fale mais desse negócio. Então, quer dizer, houve sim uma punição ali para Moisés, né? Do mesmo jeito que houve também para Davi, né? Tanto é que o seu filho com Betseba morreu, né? Ele orou, pediu muito a Deus, mas Deus não atendeu. Então, isso é para mostrar que Deus é sério. E nós precisamos entender que essa seriedade de Deus, ela deve ser levada em conta quando nós queremos julgar as outras pessoas, tá bom?
Meus queridos, eu quero agradecer mais uma vez aos irmãos estarem assistindo esse vídeo. Se esse vídeo ajudou você em algum ponto, você pode também comentar. Eu queria muito que os irmãos comentassem, falassem alguma coisa do que nós comentamos aqui. Os gráficos vão estar lá no grupo BD Views, né, lá no Facebook, e também nos nossos grupos do WhatsApp e do Telegram, tá bom? Para você, se você quiser baixar, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês e que nós possamos aprender cada vez mais sobre essa questão de julgar o próximo e de julgar a nós mesmos primeiramente, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Amém.